A gente vai encontrar também as regras, né? Falta, pênalti, impedimento, que a gente vai falar rapidamente mais tarde. Mas eu queria lembrar alguns números importantes que possivelmente a gente nunca pensou, né? 90 minutos, 45 de cada tempo, 15 de intervalo. Não sei se a gente puser a cabeça para funcionar, o pedir cola lá aos antigos, né? Por exemplo, 90, na tradição chinesa, o 9 é o número mais yang que tem. E o 0 é a representação do vazio, né? Então, você junta o 9 com o 0 e você percebe que tem um esforço máximo para você chegar no vazio. Sabe aquele cansaço, aquele sono, aquele cansaço depois do coito, aquele cansaço depois da peleja, depois da vitória, depois da derrota, daquele esforço, né? Aquele 9 que você foi... Porque o 9, se vocês pensarem, ele vem assim e ele se materializa no alto, ao contrário do 6, que é o número mais yin. O 6 ele desce e ele coagula. O 9 ele sobe e ele se utiliza. E ele vem no 0. Então podia ser 100 minutos, 110, 80, 70, mas são 90 minutos. Então o que é? É que esse esforço máximo nos leve ao vazio. Será que um futebol está falando no processo de meditação? A gente vai ter 45 minutos de um lado, 45 minutos do outro, né? De novo, o 4, em muitas tradições, representa o reino, né? As quatro pernas da mesa, aquilo que dá estabilidade, né? A cadeira, o trono, o reino, a matéria, o assentamento. Então, o 5, se você desenhar o 5, você vai ver que é um desenho de Saturno, do planeta Saturno. O planeta Saturno é o 5, que é o número do meio. Que representa, o 5 representa o número do meio, que representa o karma. Entendeu? O 4 é a realização desse karma, a realização do 5. O 4 é a realização. Não tem nenhum outro número que fale de realização, senão a própria realização no mundo, realização material, realização concreta. Realização 4 e os 5, os 40, podia ser 50 minutos, podia ser 40, mas 45. É você chegar no 4, do 4 você chegar no 5. Da realização também masculina do 4, chegar no 5, que é o Saturno. Em linguagem mais ancestral, o 5 também tem a ver com o império do centro, do meio, que é o elemento terra, que é o baço. Entende? E os 15 minutos de intervalo, onde temos ali uma homilia, né? Onde o professor, né, o alquimista, o técnico vai tentar fazer, né? A gente também tem o 1 e o 5. De novo o 5 aparece como elemento, essa cruz que a gente carrega. O Saturno é a representação de uma cruz nas costas, que é a metáfora também do Cristo carregando a cruz. É uma cruz com as costas, que é praticamente um 5. O 1 e o 5, o 1 na numerologia representa o falo, a assertividade, a iniciativa, a vontade, né? O empenho, o impulso. A força masculina de se dirigir ao 5. Então, no intervalo, a gente vai reunir forças, que é o 1, quer dizer, é jogo para macho, no sentido de, vamos nessa, para a gente resolver esse 5, que é o karma. Na verdade, em linguagem periférica, o karma é o que é? Perder esse jogo. Na linguagem que a gente está trazendo, o karma é o que é? É eu me perder no jogo. Não é eu perder o jogo. Essa é uma questão delicada, né? Perder o jogo é uma coisa, me perder no jogo, que é, se você perde o jogo e não se perde, bons presságios. Se você ganha o jogo e se perde, consequências virão em breve, né? E o juiz, gente, nessa história, né? Então, eu acho que nesse caminho de realização, o juiz no jogo, ele vai representar o superego. Aquela força normatizadora dentro de nós que diz isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. O juiz, ele vai ocupar a posição de Saturno, esse tal número 5, que na astrologia é exatamente a energia, vamos dizer assim, que nos coloca nessa relação entre o certo e o errado, aquilo que deve ser feito e aquilo que você deve ser barrado de alguma forma se você está transgredindo uma lei maior. O certo e errado em relação do Dharma não é o certo e errado moral, né, que a gente costuma se referir. O certo é tudo aquilo que faz com que todos nós sejamos mais nós mesmos. Não é? O errado é tudo que o pecado é quando a gente se afasta da nossa própria essência, né? Então,
o superego, o juiz é o superego. Mas se ele é o superego, a torcida vai representar o que a gente chama de id, que é aquela instintualidade, aquela força que se aquilo resolve se levantar, só Deus sabe o que pode acontecer, não é verdade? E aí, o jogo mesmo vai acabar representando o ego, essa narrativa visível. Então, a gente também precisa aprender que no mundo simbólico, cada coisa pode ter vários significados diferentes, né? Isso é uma coisa interessante de a gente perceber. O juiz mesmo, né, no jogo, se ele é esse superego, o juiz, hoje em dia eu acho que mudou, as coisas estão estão diferentes, acho que tem até um quarto juiz já, mas a gente se referindo ao jogo clássico, né, existe um juiz e 2 bandeirinhas, não é assim? E os bandeirinhas vão representar uma visão mais periférica que a gente precisa ter para avaliar, vamos dizer assim, as coisas de uma forma mais abrangente. E é exatamente a representação dos 2 bandeirinhas em nós, digamos assim, que precisam existir também para a gente poder estar com uma visão clara sobre as coisas e uma avaliação a cada momento de como é que as coisas estão caminhando. Então, gente, olha só. O futebol não é uma caixinha de surpresas, né? O futebol é uma caixinha de arquétipos. Ouvi dizer até que um casal simpático andou lançando um livro por aí com esse título, não é mesmo? O livro é bom, gente. Né? Que bom. Aqui. Então, o que acontece? Quando a gente absorve esses símbolos todos, a gente vai percebendo que o futebol, então, ele é um jogo, os outros jogos também têm uma quantidade de símbolos arquetípicos, mas o futebol tem um número de símbolos arquetípicos muito grande, né? A gente agora conversando esse pouquinho, a gente estava trazendo isso para vocês perceberem dessa forma. E aí a gente vai ter que considerar, né, o que são os arquétipos. Os arquétipos, na verdade, são padrões de forças psíquicas arcaicas, muito antigos, que dão forma, que moldam todas as experiências humanas que são comuns a todos nós. Então, as forças arquetípicas são esses padrões que exercem um papel de darem uma forma àquelas experiências que nós comungamos, que todo ser humano vive de alguma maneira, né? Então, todos nós temos uma ideia de pai, mesmo as mulheres e homens, a gente tem uma ideia de pai. O pai que a gente teve, verdadeiramente, que foi presente, ou o pai ausente, não importa. A ideia de pai existe dentro de cada um de nós. E aí, só para a gente ver essa relação com o futebol, existe alguém no futebol que represente mais o arquétipo do pai do que o próprio Filipão, que a gente tem visto, né? Na história do futebol brasileiro, a gente pode pegar como exemplo desse arquétipo do pai o Zagallo também, não é? E a gente pode ir observando a presença de muitos arquétipos de uma maneira que também é surpreendente. O arquétipo do herói, ele é facilmente identificado como o craque no futebol, né? Aquele que vence as barreiras e consegue conquistar as coisas. E aí, né, os craques que a gente conhece, que vai do Pelé, que vai do Messi, que vai hoje em dia para o Neymar, né, todos eles são representações desse arquétipo do herói, que numa oitava até mais densa, eu acho que de interpretação, eles encarnam isso mesmo. São pessoas aqui no Brasil, então, mais que na Europa, que eu saiba, né, eles vêm lá de uma condição social, quer dizer, material, inclusive, dificílima, e vêm rompendo barreiras, vêm lutando, vêm conquistando, né, outros lugares, enfim, né, e tocando a gente com isso também. Existe um arquétipo no futebol muito comum, que é o arquétipo do malandro, aqui no Brasil também, que em psicologia a gente chama de trickster, né? E aí, alguns craques, eles são craques, mas são craques que se caracterizam muito pela malandragem, né? O Romário, o Maradona, né? Que encarnam fortemente esse arquétipo. Aí em outros a gente vai encontrar o imperador. A gente no início aqui estava conversando, por exemplo, sobre o Dunga,
né? E o Dunga, ele era um imperador mandão e autoritário dentro de campo, enquanto jogador, e depois, quando foi técnico também, a gente estava até conversando hoje, ele estressou, parece que a seleção toda, porque ele isolava todo mundo, dava ordens, enfim, né, fortes. Mas a gente teve outros imperadores também, né? O Carlos Alberto, O Adriano foi chamado de imperador. o Adriano, não é? O Beckenbauer na Alemanha, que, né, na verdade, né, o Kaiser, né? Então, na verdade, né, o futebol é um desfile contínuo de imagens arquetípicas na nossa frente, né? Esses arquétipos no futebol traduzem a jornada do herói, né? E o arquétipo do herói em nós é exatamente aquela parte que mora dentro de todo ser humano e que é capaz de enfrentar os obstáculos, as dificuldades que impedem que cada um de nós seja completamente inteiro, que manifeste a sua autenticidade, a sua essência. Então, o herói, na verdade, é a representação dessa força que habita todo ser humano. Esses símbolos arquetípicos, eles são muito carregados, gente, de energia psíquica. Por isso, eles nos atraem fortemente. Eles têm um mecanismo atrativo inconsciente imenso. Toda situação que contém muitos símbolos arquetípicos, principalmente esses que a gente precisa tanto, como por exemplo o herói, né? Eles causam esse fascínio, esse mecanismo atrativo inexplicável. Então, a despeito do futebol, né, atrair porque diverte, porque provoca catarse, porque gera dinheiro, enfim, né, além de todas essas razões, a presença tão forte desses arquétipos, eu acho que no nível inconsciente há uma explicação para esse fascínio que ele gera. Isso é tanto que eu não sei, a gente outro dia conversando sobre o livro No Lugar, contaram uma coisa pra gente que eu achei muito interessante, assim. Não sei se vocês ouviram falar. Não sei que instituição resolveu fazer uma pesquisa e filmou. E juntou, a gente te contou isso, cinco torcedores do Flamengo, e ofereceu para cada um 25 mil reais, no total de 100 mil reais. 20 mil reais, no total de 100 mil reais, caso eles assistissem uma partida do Flamengo inteira. Uma decisão e não dessem um pio. Se um falasse alguma coisa, todos perderiam. E eram 100 mil reais. Aí fizeram a filmagem da história. Botaram a mesa com montinhos de dinheiro, com 100 mil reais na frente. E eles todos de camisa, não sei o que, bandeirinha, sentados, vendo lá um telão e aquela lá. E no jogo, né, um silêncio absoluto. Mas eles entrevistaram os caras e eles disseram: nós somos fanáticos, eu sou fanático, mas eu não sou louco, não rasgo dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho a cabeça no lugar. Imagina, então, não sei o que Aí começou o Flamengo Atlético Paranaense, decisão da Copa do Brasil, e aí 5 ali, assim, aí aconteceu o que era previsto, né? No final, o gol do Flamengo, eles urraram. Acho que na provocação saiu os 5, levantaram ao mesmo tempo, urraram, né? Acabou e perderam os 100 mil reais. Então, é uma coisa muito poderosa mesmo. A gente assistiu essa cena com várias pessoas à nossa volta, e uma delas falou assim: você sabe que eu sempre desqualifiquei futebol porque meu marido adora futebol, eu sempre me sinto preterida por causa do futebol, né? Ele sempre, no domingo, ele me deixa de lado, quarta-feira à noite me deixa de lado, não sei o quê. Achei isso uma uma babaquinha. Mas eu comecei a pensar melhor sobre isso, é uma força que eu acho que eu preciso entender. Quer dizer, ela estava vendo como um mecanismo da alienação do masculino e do desrespeito ao feminino. Eu falei assim, mas espera aí, eu acho que eu preciso compreender melhor, porque essa coisa é mais profunda do que eu suponho, entendeu? Eu achei interessante isso. Fala aí que eu quero entender esse negócio. Então, gente, olha só. Um rival, exatamente. Mas ela, como quase todos nós, né, ficava presa só no jogo em si, que se estabeleceria uma competição afetiva entre ela e o jogo, né? Mas com esse, depois um
um olhar mais profundo, a coisa podia mudar para ela também. Mas enfim, né? Então eu só queria nos relembrar que o herói é aquele que luta pela sua totalidade. É aquele que vai enfrentando todas as dificuldades para unir dentro dele o céu e a terra, a parte celeste, divina que existe nele e o humano, terrestre, material que existe nele também. Então, a jornada do herói em síntese, ela se constitui, eu separei aqui para trazer, para fazer uma síntese ou um resumo, né, de umas etapas, né? Ela começa com a gente aprendendo a manifestar as nossas potencialidades, né? Tudo que cada um de nós tem como potência, porque eu conheço um monte de gente que tem talentos, recursos pessoais incríveis e que não consegue, né? Nem sabe às vezes que tem, né? Como é que vai usar o que não sabe, né? Então a primeira etapa é conseguir aprender a manifestar suas potencialidades e junto com isso, né, viver processos de cura das suas feridas emocionais. Isso vai levar a uma expressão da totalidade do ser. E a expressão da totalidade do ser é o que vai permitir uma experiência de êxtase e de entusiasmo. Aquele sentimento da gente ter Deus dentro, de plenitude, de bem-aventurança, de vida que se cumpre. E aí a gente vai ver que no futebol, então, como o Sérgio falou no início, né, no momento do jogo, a gente, se acontece o gol, ali se vive um momento de presentificação. Vocês todos devem se lembrar que alguma vez, mesmo quem não liga para futebol, já deve ter torcido alguma vez. Aquele momento que o gol se dá é um momento muito parecido com o orgasmo, que é um momento que você não sabe de mais nada. Você não sabe onde você está, quem você é, nada é importante. Se você está preocupado com o que você tem que pagar, se você brigou com o marido ou com a mulher, aquele é um momento de êxtase e de entusiasmo. E é como se a gente pudesse viver esses momentos para se relembrar que essa experiência humana de estar completamente presente e ligado à vida, ela é completamente possível e ela nos pertence. E a gente não pode abrir mão dela, não é? A gente não pode ficar com menos do que isso. Mas o caminho de conquistar isso é o caminho do herói, não é? Então a gente fecha essa primeira parte nossa, que a gente vai bater uma bolinha já já, que então por que 22 homens correm atrás de uma bola? A resposta agora é simples de dar, né? Para que a bola entre dentro do gol, ou de outra maneira, para que a hóstia entre dentro da boca. Dito de outra forma, para que o espírito efetivamente povoe o corpo, uma vez que essa representação é a representação do corpo, da carne, do mundo, a baliza, e a bola é do espírito. Então, quando a bola entra no gol, o espírito entra na carne, né? A hóstia entra na boca e a gente é um só naquele momento. É comunhão na cerimônia, no rito. E aí esse entusiasmo que a gente sabe que é ter Deus dentro, como o Luiz já falou, o ideal é que esse entusiasmo, porque o que a gente está fazendo aqui é tentar deslocar o olhar, fazer um deslocamento do olhar, fazer um deslocamento do olhar. E se esse deslocamento, vocês vão perceber que existem 3 tipos de torcedor. O torcedor que torce para o clube, o torcedor que torce para a seleção e o torcedor que torce pelo futebol. Às vezes você só tem um, às vezes você tem 2, às vezes você tem os 3. Né? Bendito aqueles que torcem pelo futebol. São aqueles que de alguma maneira vibram na vitória, vibram na derrota, vibram no empate, vibram porque compreendem, porque estão empáticos com o rito, entendeu? Eu, por exemplo, tenho um prazer mórbido, que é típico de quem tem ascendente escorpião, que eu estou assistindo o meu time, gosto de assistir o meu time, e quando meu time está perdendo e perdendo feio, eu faço questão de ir até o último minuto assistir. Tem gente que larga e fala, gente, acaba a festa. Tem gente que sai do estádio faltando 20 minutos, porque o time está perdendo de 3-0. Eu tenho um prazer especial de ver meu time golear, e pasme, eu tenho um prazer especial de ver meu time ser goleado.
Não, eu falei um prazer mórbido da brincadeira. Tem um momento da peleja que se a gente se apegar à moral da história, a gente fica raso no nosso entusiasmo, na nossa alegria, né? Porque a gente vai ver já qual é a função da derrota, entendeu? A gente vai ver qual é a função da derrota. Então, se a gente não consegue ordenhar esses eventos, quer dizer, a derrota, o empate, esse não é um ato intelectual, não, gente. Chega um momento que a gente está ali pegando carona. Sabe quando você senta e medita e faz exercício de Kundalini, ou não, quando você vai para um estádio, pula e grita. Aí de lá você escuta, o que aconteceu? Sabe? Tem alguma coisa que aconteceu dentro de mim que eu preciso levar para casa, eu preciso levar para amanhã, eu preciso levar, independente do resultado. Eu acho que esse é um olhar diferenciado. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, vamos entrar em campo. Agora eu convidaria a Lígia para a gente bater uma bola mais ou menos rápida. É como se fosse um pequeno dicionário psíquico, né? Da narrativa do jogo. Assim. Relacionada com o próprio futebol. A bola, o chute, o significado. Então, a gente como a gente até já falou antes, né? A bola, ela vai ser a representação do espírito. A bola talvez seja, né, geometricamente a forma mais harmônica, não tem arestas, na verdade, é a representação da mandala, vamos dizer assim, tridimensional, símbolo da totalidade do ser. E quando a gente olha o jogo de futebol, é uma coisa quase literal, então, né? Se a bola é o espírito, o jogo é correr atrás da bola para conseguir fazer o gol o tempo todo. Então tem uma literalidade aí, não é? A baliza, então, se a bola é o espírito, a baliza é aquele retângulo que é a representação do corpo, do aspecto material da vida, aonde o espírito precisa entrar. E aí tem uma sutileza. Essa matéria, né, ela é ligada à rede. A rede como representação da malha energética universal, né? Mas essa matéria, ela está sempre, ela também ligada a essa malha energética, não é? E ainda a gente vai ter o chute. O que será o chute aí nessa história? Bom, se a gente quer fazer gol, né, metafórico ou concreto ali, o chute é o ato. É a vontade concentrada, assertiva. Um chute molengo, pega frouxo na vida, não vai levar a uma realização. Então o chute é aquela força de vontade concentrada que determina um ato resoluto em direção ao que se quer, não é? Vocês reparam que tem um jogo chamado handball, que é um futebol jogado com as mãos. Não tem o mesmo carisma do que o futebol. O pé, falando do chute, é uma área reflexológica. O pé tem todo o corpo humano no pé. Então vocês imaginam, se o pé é uma metáfora de síntese e a bola é a figura que sintetiza a totalidade, os dois tentando jogar no quadrilátero, né? Está mexendo com algumas chaves psíquicas que a gente não compreende, mas que a gente urra, né? Ou a gente fica muito irritado com quem também está tão envolvido com essa história. O passe, olha que coisa singela, gente, é quase cândido isso. O passe é afeto. Não preciso falar mais nada, não. Passe é afeto. Vocês já ouviram alguém falar disso? Passe é afeto. Mas talvez quem conheça futebol tenha algum caso e fala assim, olha, fulano não passa a bola para Beltrano, eles estão se bicando. Eles estão se bicando, o cara segura a bola, é fominha e não passa para ele e o time acaba prejudicado. Então, passe é afeto. Né? Meu Deus, mas que loucura. O drible é habilidade. Habilidade é idade hábil. Drible é igual a conhecimento. Quer dizer, através do conhecimento, através da experiência no conhecimento, eu tenho uma idade hábil, aquela idade que faz com que eu possa passar pelos obstáculos. Eu tenho este obstáculo, que é o meu adversário, e eu consigo driblá-lo, porque eu tenho conhecimento, quer dizer, eu construí uma idade de habilidade. Então o drible, na verdade, é o conhecimento com letra maiúscula, né? A gnose. O drible é a gnose. É quando você extrai a compreensão e fala assim, não, esse mundo é o melhor dos mundos, porque eu driblo a edição que me fazem. Me fizeram uma edição do mundo que eu não gosto. Eu estou nele, eu não sou dele, então eu driblo. Né? E driblar não é sinônimo de fuga. Driblar é sinônimo de ir em direção ao gol sem tomar conhecimento do adversário.
aquele que diz assim, você tem que vender sua alma, você tem que abrir mão do teu sonho, porque o mundo não funciona, e você dribla e chega na cara do gol. Deixa eu ver um negócio, eu acho que o drible também é quando a gente não permite que o nosso medo, a nossa insegurança tome o nosso espírito, né? Porque às vezes o espírito é tomado, que não toma a bola, levar a bola, né? Então eu acho que o drible é também nessa situação, né? Quando a gente acaba ficando, se trabalha para que, vamos dizer assim, o nosso espírito não seja levado por aquelas sombras que nos atacam de vez em quando. Lançamento. Nós tivemos o Gerson, o Canhotinho de Ouro, talvez um dos maiores lançadores que a gente já tenha conhecido aí. Lançamento é um ato de magia. A gente faz uma ruptura entre o espaço e o tempo. O lançamento é um ato de magia. E ato de magia é quando você de alguma forma burla a relação espaço-tempo. Você não... a distância é enorme e você surpreende o adversário que a bola vai ser colocada. Para a bola chegar lá, você teria que correr. Não, você simplesmente joga a bola aonde você quer. Então é um ato absolutamente de surpresa e de magia, onde o tempo e o espaço que são de alguma forma, entre aspas, desrespeitados, né? Como uma geometria sagrada. Impedimento. Vocês sabem, geralmente não sabem o que é impedimento. Impedimento é quando o jogador, ele, num gesto oportunista, ele fica de cara pro gol e ele não passou pela defesa adversária. Então, ele não veio lá de trás e passou pela defesa, sabe? Ele deu um jeitinho, ele ficou sozinho lá na frente de cara pro gol. Aí é mole fazer gol, né? Ficou na banheira, exatamente. Então, o que é o impedimento? É quando a gente quer pular etapas do nosso processo de conquistar determinada coisa, né? A gente dá mais valor ao resultado do que ao processo. E aí a gente quer pular etapas. O exemplo super comum é quando, nossa, eu estou cheio de dificuldades e problemas dentro de uma relação, mas eu tenho medo do conflito. Então eu finjo que está tudo bem, né? E fico aspirando encontrar uma situação de resolução das dificuldades sem passar pelo conflito, né? Em qualquer relação, pode ser de amor ou qualquer outra, não é? Aí, né, impedimento, alguma coisa vai acontecer na vida que vai ter para, não deu certo, né? Essa tua tentativa de realização não vai acontecer, né? Exatamente. E a falta, né? Quando é que é falta? A falta nesse olhar é a cisão do ego em relação ao self. É aquela situação que a gente conversa muito aqui, quando a nossa personalidade não traduz a nossa essência. É falta, não tem como. É quando o desejo imediato ele fica mais poderoso, sabe, do que a realização sélfica. É quando o efêmero, né, da vida, a gente valoriza também mais do que o eterno. Então, é falta. É quando o rumo ele é interrompido, ele é, né? Quando o rumo, você está indo na direção do gol da meta e aí você é brecado com ato ilegal. É o antijogo. É o antijogo. Falta. E a barreira, né? A barreira é o obstáculo que surge na nossa frente, mas que na verdade ele é provocador de transcendência, da gente ir além, porque aquele obstáculo está ali, a barreira está ali, e a gente precisa, ela nos provoca, né? Provoca o jogador que está fazendo o chute para o gol, então, a ir além daquilo, né? De ser mais hábil ainda. Na verdade, vai testar o nosso mérito, não é isso? Quando a gente é testado no nosso mérito de realização, é a barreira. E a gente não esquecer que a barreira ela sempre vai ser constituída pelo time adversário, pelo adversário, né, no jogo, pela aquela parte de nós que tenta, de alguma forma, nos dar uma puxada de tapete. Né? E o pênalti? O pênalti é a interrupção de uma iminência, a iminência de uma realização, né? Aquilo ia se realizar e de repente é interrompido. Talvez uma das grandes e mais frequentes causas da gente fazer pênalti, né, são as culpas inconscientes. A gente carrega culpas dentro da gente e tem um sentimento de não merecimento. Eu não mereço tanta coisa boa assim, né? E aí, na hora H da realização, a gente faz alguma coisa muito discreta e dá uma puxada no nosso próprio tapete, e aí aquela coisa não acontece, né? Quando é assim, normalmente a gente vai ter outra chance,
mas sempre vai ter o risco de perder o gol, não é? Então, essa coisa do pênalti também pode acontecer de um outro jeito. Quando, né, eu estava falando da situação que a pessoa puxa o próprio tapete, né? O adversário está ali dentro dela provocando o impedimento da realização dela. Mas às vezes a gente provoca pênalti no outro, né? Quando o brilho do outro incomoda a nossa insegurança, né, a gente tenta derrubar o outro, a gente tenta fazer um pênalti no outro. E certamente, né, pelo equilíbrio natural da vida, pela justiça imanente que tem na vida, a gente vai receber um apito e vai ser marcada a nossa falta. A falta até da própria culpa que a gente fica depois em relação a isso, não é? Então, vamos lá. Pênalti, penal, pena. Pênalti, penal, pena. Culpa. Né? Me encanta muito essa ideia de você interromper uma iminência. A iminência do ápice, assim, você interromper por algo misterioso, né? Você interromper. Porque, na verdade, quando a gente fala de épico, eu vou falar um absurdo aqui agora, quando a gente fala de épico, quando o adversário vai entrando na área com